Oi, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo. Eu me chamo Aire Souza, sou advogado, especialista em ciências criminais e em direito médico e da saúde. Sou sócio fundador do GS Advocacia Especializada. E esse é o canal Qual Meu Direito. Aqui nós trazemos vídeos diariamente para que tu possa entender melhor um pouco sobre os fatos da tua vida cotidiana que são ou podem ser judicializados, e também que tipo de fatos da tua vida cotidiana que vai poder te gerar algum tipo de benefício, te gerar algum tipo de rentabilidade ali que seja. Pois bem, hoje, gente, nós vamos falar aqui de um tema extremamente importante que vocês pediram bastante lá no nosso Instagram. Para quem ainda não segue, é qual meu direito, qual meu direito, certo? Bem simples, bem prático para você entender. E lá no Instagram, a gente abre as caixinhas de perguntas e vocês nos pediram bastante sobre separação de bens, sobre comunhão parcial de bens, sobre comunhão total de bens, ou seja, os regimes matrimoniais que vão reger ali dentro de um casamento ou de uma união estável, tá? E aí vocês pediriam, é claro, a gente atender, é um tema muito importante. Muitas pessoas, elas realmente não sabem desse tipo de regime, eles não têm esse tipo de conhecimento e acabam casando ou morando junto, como é chamado, de toda forma. E aí, quando acontece o rompimento do vínculo matrimonial, é que vem a conta, né? As pessoas querem metade dos bens, processam, judicializam. E aí, gente, é onde a coisa complica. E você se arrepende e fala: meu Deus, por que eu não procurei um advogado especialista antes? Por que eu não me preveni? Por que eu não fiz isso no contrato antes de casar ou antes mesmo de começar a morar junto com essa pessoa? Pois bem, então vamos começar falando, gente. Nós vamos dividir o vídeo para ele não ficar longo, com mais de 10, 15 minutos. Nós vamos dividir o vídeo em duas partes. Nós faremos o regime de comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens nesse vídeo. E na parte 2 nós traremos o regime de separação de bens e a separação convencional de bens e a separação legal de bens, tá bom? Isso vai ser a parte 2. E também o regime de participação final dos aquestos, certo? Que você vai entender aqui o que é, fica para a parte 2 do vídeo. Então vamos lá, gente. Primeiro, seja no casamento ou seja na união estável, gente, se tu mora com alguém, pro direito, para os tribunais brasileiros é a mesma coisa. Se tu casou no papel com alguém ou se tu simplesmente mora na mesma casa, para fins do direito é a mesma coisa. E um detalhe: se tu mora na mesma casa, ou seja, tu tem união estável, tu convive com alguém e tu não registra isso documentalmente, quando vocês se separarem, caso um dos dois queiram partilhar, a presunção legal é que a união estável se deu no regime de comunhão parcial de bens. E aqui você vai entender o que é. Ou seja, se você não declarou nada, é como se você estivesse falando que quando isso aqui acabar, e se acabar, metade do que a gente construiu vai ser dela ou dele, tá bom? Então muita atenção, se tem união estável, formaliza isso com o tipo de regime que você quer. Já é a primeira dica aqui do nosso canal, desse vídeo. Tu tem uma união estável, formaliza ela em cartório, faça uma declaração pública de união estável. E lá você fala: essa união estável é regida sobre... E aí escolhe o regime, sobre tal regime de bem, comunhão parcial, comunhão universal, separação total de bens, enfim, vocês decidem. Então vamos lá. Primeiro, comunhão parcial de bens. Gente, isso é o mais simples e o mais conhecido e o mais comum no país. Do momento da união estável, o momento do casamento, até o final, tudo que foi construído nesse lapso de tempo vai ser dividido por metade, vai ser dividido ao meio, certo? Então cada um vai ficar com 50% do patrimônio construído na relação matrimonial. Então esse é o comunhão parcial de bens. Segundo, comunhão universal de bens. Esse aí, gente, é muito mais engloba muito mais coisas. Patrimônio adquirido antes do casamento
e patrimônio adquirido dentro do casamento, todos esses patrimônios, caso o casamento venha a se dissolver, venha a se diluir, venha a extinguir, serão divididos. Então tudo que tu adquiriu antes de casar com aquela pessoa e que tu adquiriu junto com aquela pessoa vai ser dividido também. Diferenças na comunhão parcial de bens: se você herda alguma herança, se você tiver casado na comunhão parcial de bens, a herança não vai para o casal, não se comunica, a herança é particular. Se você estiver na comunhão universal de bens, a herança ela vai se comunicar e vai dividir tudo 50-50, vai dividir tudo ao meio. Gente, esse foi o vídeo de hoje: regime de bens, comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens, tá bom? Mais a dica de que se tu tem união estável, se tu só convive, corra para um cartório ou então procure um advogado especialista para redigir o contrato de declaração pública de união estável, e lá vocês vão decidir qual é o regime que a união estável vai ser regida, tá bom, gente? Um grande abraço e até a parte 2, tá?